vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, concedeu uma coletiva de imprensa ao assumir como presidente interino durante viagem do presidente Jair Bolsonaro a Dubai. O general rebateu a alegação de que o desmatamento no Brasil teria aumentado neste ano. Vocês precisam olhar o ciclo. Neste ano está abaixo do ano passado. Outra coisa, temos problemas em nossos satélites. Precisa do ciclo completo para ter a fotografia correta. Ademais, Mourão respondeu a questionamento no que concerne uma possível candidatura em 2022. Não tem nada por enquanto. Tudo isso é especulação. Quando chegar a hora de tomar uma decisão, ela será tomada. Questionado se será candidato ao governo do Rio de Janeiro, o vice-presidente frisou: não há nenhuma decisão por enquanto. A renda deste vídeo e de todos os outros da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, ministro do STF e presidente do TSE. O ministro Salomão decidiu, de forma monocrática, em um inquérito administrativo, confiscar toda a renda de empresas que administram sites, jornais e canais conservadores, a pretexto de impedir a divulgação de discursos que não lhe agradam. Sem a renda, a empresa em breve não poderá mais manter sua estrutura em funcionamento, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Mais cedo, vocês já perguntaram muita coisa. A questão do desmatamento, que o INPE divulgou mais cedo, o índice, falando que aumentou. Não, vocês têm que olhar o seguinte, o ciclo. Então, entre janeiro, 1º de janeiro e 31 de outubro, este ano está abaixo do ano passado. Então, se outubro foi acima, setembro, agosto, julho, junho foi abaixo. Então, é um ciclo. Né? Então, é uma questão de momento. E outra coisa, nós temos problema nos nossos satélites, então tem hora que ele vê, tem hora que ele não vê, então um mês aparece maior, outro mês aparece menor, então por isso tem que ser o ciclo completo para ter a fotografia correta. A programação do senhor para essa próxima semana, o senhor como presidente em exercício, tem alguma agenda que chama mais atenção? Não tem nada, absolutamente nada, é atividade de rotina, só isso. E o Flamengo ganha a Libertadores? Olha, vamos torcer. Tá bom? Preparado para enfrentar o Goiás na Série A ano que vem? Ih, rapaz, agora mudou o assunto total aqui. Não, o Goiás será bem-vindo, junto com quem? Com o Botafogo. Lamentavelmente o Vasco não vem, pô, lamento. Não, lamento. Eu gosto que estejam todos os times carioca na Série A, pô. Faz bem pro Rio de Janeiro. Com relação a uma possível candidatura do senhor, o que você está articulando? A gente leu notícias semana passada que as viagens para o Rio Grande do Sul estariam aumentando, tem também a parte da Prefeitura do Rio. Não, o governo, né, do Rio, a Prefeitura já tem dono. Né? Não tem nada por enquanto. Né? Tudo isso é especulação. Né? Quando chegar a hora de tomar uma decisão, ela será tomada. Mas bom? Será governo do Rio, então? Não há decisão nenhuma por enquanto. Tá bem? Muito obrigada. Tá bom? Todos sabem por que acabou-se com a prisão após segunda instância. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal, que então era presidido por Dias Toffoli, só pautou essa matéria porque o maior interessado era o Lula. Era o Lula. É o Lula. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva.
preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Eu vou ser bastante breve, acho que uma das discussões que está na mesa sobre valer ou não para processo em andamento, essa PEC, que vai ser certamente aprovado por essa casa, há todo o anseio popular e também a movimentação dos deputados, o que é positivo. E quero deixar minha opinião desde já que, por ser norma processual, nesse caso, deveria valer para todos os casos, inclusive os que estão em andamento. Aqui na Câmara, todos sabem por que acabou-se com a prisão após segunda instância. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal, que então era presidido por Dias Toffoli, só pautou essa matéria porque o maior interessado era o Lula. Era o Lula. É o Lula. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção e lavagem de dinheiro, foi o maior interessado na decisão do STF, e o STF, por meio do seu presidente, Dias Toffoli, só pautou essa matéria por conta deste maior interessado chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou dizer aqui, tem gente que não gosta de falar isso em público, mas aqui na Câmara todo mundo sabe, todos os deputados se conversam, os bastidores, senadores, todo mundo sabe, deputada Adriana, deputada Paula, que o Lula foi o maior responsável para que se mudasse essa jurisprudência, o que já é um absurdo em si, porque a lei deve valer para todos e não deve olhar para pessoas individualmente. A Constituição deve ser interpretada de acordo com os valores que estão ali esculpidos e não de acordo com o réu que está sendo atingido por uma de suas por um desses valores que estão ali na Constituição. E tornar a nossa Constituição maleável a ponto de colocar o país na triste posição de o único no mundo em que não há prisão mais para quem está condenado em segunda instância, é algo que é, para mim, como cidadão, principalmente como jovem, inconcebível. Eu quero acreditar num país melhor, eu quero acreditar num país em que todos estejam sendo julgados com justiça, sob a mesma lei. E no caso do Lula, ele foi condenado, aliás, em 3 instâncias. Foi, inclusive, o próprio STF negou-lhe habeas corpus. Então nós temos uma situação anômala no Brasil, que é histórica, em que, a depender do poder da pessoa que está sendo investigada ou do poder da pessoa que é ré, muda-se a interpretação constitucional. Isso é um absurdo. E eu repito, deputados aqui na Câmara sabem, todo mundo sabe. Se alguém quiser dizer que eu estou errado, fique à vontade. Pode contradizer a liberdade de expressão de cada um, mas eu tenho essa, não é nem convicção, nem certeza, essa constatação pelo que a gente ouve aqui na Câmara, que a gente ouve de membros do próprio Judiciário, do Ministério Público, não importa, que o Lula foi o maior responsável por esse atraso para o Brasil, que foi o fim da prisão em segunda instância. Mas precisa ser dito de forma muito clara. Eu quero parabenizar seu trabalho à frente da Frente Ética de Combate à Corrupção, minha colega deputada Adriana. Nós, na comissão mista, na Frente Parlamentar Mista em defesa da volta da prisão em segunda instância, senador Álvaro Dias e eu, ele presidindo pelo Senado, eu pela Câmara, como seu vice-presidente, também estamos trabalhando arduamente, somos muito cobrados pela sociedade, deputada Paula, não entendem muitas vezes que não é tão fácil pautar aquilo que se quer, mesmo que a sociedade pressione, mas felizmente os trabalhos estão recomeçando nessa área, antes tarde do que nunca e antes tarde do que mais tarde. Que os condenados voltem à cadeia. Minha opinião é de que essa PEC deve valer para todos os processos e não só para os novos iniciados daqui para frente. A lei deve valer para todos, é uma norma processual e por isso mesmo ela precisa ser implementada uma vez que essa emenda constitucional seja promulgada e que seja o quanto antes. É isso que espera a sociedade brasileira. Volta da segunda instância, prisão após segunda instância, já. Obrigado. Eu vi o nosso deputado, que é presidente da Frente contra a Corrupção, dizer o seguinte: aqui
todo mundo sabe que esta decisão tomada no Supremo Tribunal Federal foi para favorecer o ex-presidente Lula. Mas não é só dentro do Senado, não. A nação toda sabe disso. A nação toda sabe disso. E isso aí é o que me causa mais indignação como magistrada que fui, porque isso desmerece o Poder Judiciário. Isso desmonta a credibilidade do Poder Judiciário. Porque, para proteger nós abrimos a porteira. Podemos, a partir de agora, proteger qualquer com simulacro de interpretação. De forma que esta PEC tem um valor extraordinário no momento em que ela acaba com essa questão que foi inventada. Mas outras situações, outras interpretações podem ser vistas. E é por isso mesmo que o parlamento tem de ficar muito atento ao Poder Judiciário na sua cúpula, inclusive que cabe justamente ao Senado, não é por os limites necessários ao Supremo Tribunal Federal.